Sejam todos bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Sou o professor Nelson Fujita e hoje iremos ver a videoaula de número 26. É mais uma videoaula onde iremos resolver 10 questões importantes que caíram no Enem, abordando interpretação de gráficos, conversão de sistemas de unidades, porcentagens, sistemas algébricos, enfim, questões que sempre acabam caindo nas provas do Enem. Iremos iniciar o nosso vídeo, como sempre, fazendo um comentário sobre o que se quer e o que se tem, e com isso extrairmos o melhor do conteúdo do enunciado para resolvermos a questão. O que se quer e o que se tem? O que se quer é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta que deve ser feita é quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Então vamos lá. No ano de 2016, a questão 167, ela diz o seguinte: a fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, tabelas de altura também adotadas pelo Ministério da Saúde no Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS. O gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja análise se dá pelo ponto de intersecção entre o comprimento em centímetro e a idade em mês completo e ano da criança. Então nós temos um gráfico onde no eixo das abscissas nós temos então as idades, anos e meses, e no eixo das ordenadas as alturas em centímetros, e 5 curvas, identificadores dessas relações. Então vamos lá. Uma menina, aos 3 anos de idade, tinha altura de 85 centímetros, e aos 4 anos e 4 meses sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva P50. Qual foi o aumento percentual de altura dessa menina, descrito com uma casa decimal, no período considerado? Então vamos à resolução. O que se quer? Qual o aumento percentual da altura da menina entre os 4 anos e 4 meses e os 3 anos de idade? O que se tem? Um gráfico ilustrando o crescimento de meninas através de linhas, os padrões de crescimento, em função da idade. A menina com 3 anos possuía estatura de 85 centímetros. Aos 4 anos e 4 meses possuía estatura equivalente ao padrão P50. Então vamos à resolução. Veja que o padrão P50 é um padrão intermediário entre esses 5 aqui, não é? E exatamente aos 4 anos e 4 meses, se nós subirmos aqui até encontrarmos a linha onde está o padrão P50, nós vamos encontrar à esquerda aqui, exatamente o valor da altura da menina aos 4 anos e 4 meses, que é 105 centímetros. Assim, o aumento percentual será obtido vamos dividir essa altura aos 4 anos e 4 meses pela que ela tinha aos 3 anos. Ou seja, 105 centímetros dividido por 85 dá 1 inteiro, 23,52, ou seja, 23,52% a mais do que tinha aos 3 anos, e a resposta correta é a resposta A. Bem simples essa questão. Vamos para a próxima. No ano de 2009, a questão 143 diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra a evolução de abril de 2008 a maio de 2009 da população economicamente ativa para 6 regiões metropolitanas pesquisadas. Então nós temos aqui no eixo das abscissas as datas referentes à coleta de dados, e no eixo das ordenadas os valores em 1.000 pessoas, como está escrito aqui, em 1.000 pessoas da população economicamente ativa, ok? Então vamos lá. Considerando que a taxa de crescimento da população economicamente ativa entre maio e junho, entre maio que está aqui, 23.020, e junho seja de 4%, então o número de pessoas economicamente ativas em junho de 2009 será igual a... Então vamos à resolução. O que se quer? Qual o número de pessoas economicamente ativas em junho? O que se tem? Um gráfico ilustrando a evolução dessa população desde abril de 2008 até maio de 2009. Sabe-se que a taxa de crescimento populacional de 4% entre maio e junho. Houve um aumento, portanto, de 4% entre maio e junho.
E os dados que nós temos são os dados de maio. Então vamos à resolução. Verifica-se que neste gráfico a população econômica ativa de maio era de 23.020, mil pessoas. Assim, em junho, considerando uma taxa de crescimento de 4%, será 23.020 vezes 1,04, que acréscimo de 4%, vai dar 23.940,8 mil pessoas. Ou, multiplicando esse mil por esse valor, vamos encontrar 23.940.800 pessoas. E a resposta correta é a resposta D. Então aqui essa questão não era muito difícil, não é difícil, é apenas um cálculo percentual. Porém a pegadinha é a interpretação do gráfico, em letrinha bem pequenininha aqui, ó. O gráfico dizia que essa população estava colocada em 1.000 pessoas. Então os dados aqui, na realidade, não eram 23 mil pessoas, eram 23 milhões de pessoas. Então isso inferia no resultado que, ao invés da resposta ser A, é a resposta correta, a resposta D. Ok? Vamos para a próxima. Também no ano de 2009, a questão 136, ela diz o seguinte: dados da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, ANTU, mostram que o número de passageiros transportados mensalmente nas principais regiões metropolitanas do país vem caindo sistematicamente. Eram 476,7 milhões de passageiros em 95, e esse número caiu para 321,9 milhões em abril de 2001. Nesse período, o tamanho da frota de veículos mudou pouco, tanto tendo no final de 2008, praticamente o mesmo tamanho que tinha em 2001. O gráfico a seguir mostra um índice de produtividade utilizado pelas empresas do setor, que é a razão entre o total de passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de veículos. Então nós temos aqui um gráfico das capitais brasileiras, sistema de ônibus urbano, passageiros transportados por veículos dia, no ano variando de 1995 a 2008. E é um gráfico em que os pontos aqui são obtidos semestralmente desde 95 até 2008. Então vamos lá. Supondo que as frotas totais de veículos naquelas regiões metropolitanas em abril de 2001 e outubro de 2008 eram do mesmo tamanho, ou seja, não houve variação, os dados do gráfico permitem inferir que o total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi aproximadamente igual a, e aí são dadas 5 alternativas. Então vamos à resolução. O que se quer? Qual o número aproximado de passageiros transportados no mês de outubro de 2008? O que se tem? Um gráfico ilustrando o índice de produtividade do sistema de ônibus urbano, relacionando passageiros por veículo transportados semestralmente no período de outubro de 95 a outubro de 2008. Em 95, 476,7 milhões de passageiros. Em 4 de 2001, ou seja, em abril de 2001, o valor caiu para 321,9 milhões. E em 2008 a frota era a mesma de 2001. E o número de passageiros por veículos em abril de 2001 é 400. É só olhar aqui o gráfico, observando aqui o gráfico, nós temos esse ponto inferior aqui, ó, exatamente igual a 400 em abril de 2001. Então vamos à resolução. Verifica-se nesse gráfico que o número de passageiros por veículo em outubro de 2008, então vamos ver aqui, outubro de 2008 é o último número que aparece aqui, ó, 441. Ora, 441 é 10% maior que 400, né? 10%, exatamente 10% seria 40, então seria 440. Então 441 é 10, qualquer coisinha, por cento maior que em abril. Ora, assim, o número de passageiros transportados em 2008 será 10% maior que em abril. Por que será 10% maior? Porque a frota era a mesma, de 2008 para 2001. Então, posso fazer esse mesmo cálculo. Então, se a frota era a mesma, o número de passageiros também será proporcionalmente maior. Se a frota é 10% maior, o número de passageiros será 10% maior. Se tínhamos 321,9 milhões de passageiros em 2001, em 2008 teremos 321,9 vezes 1,1. 1,1 significa 10% a mais, o que vai dar 354 milhões de pessoas, ou aproximadamente 355 milhões
que é a resposta A dessa questão. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2011, a questão 177 diz o seguinte: a resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, conforme a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é S igual a KBD, S igual a BD ao quadrado, S igual a KBD ao quadrado, S igual a KB dividido por D ao quadrado, ou S igual a KD ao quadrado dividido por B. Então vamos à resolução. O que se quer? Considerando S como a resistência, qual será a equação algébrica que expressa essa relação? O que se tem? S é proporcional à largura B e ao quadrado da altura D. Vamos à resolução. Bom, isso é um conceito importante que nós já usamos aqui para resolver algumas questões e vamos usar nessa e possivelmente outras surgirão. Se S é função, se a força de resistência S é função da largura B, não é? E da altura D ao quadrado, então eu posso dizer que S é diretamente, esse alfa significa diretamente proporcional ao produto B vezes D ao quadrado. Então, se S é uma função da largura e da altura ao quadrado, então S é diretamente proporcional à largura e ao quadrado da altura. Ora, se eu digo que S é diretamente proporcional a B vezes D ao quadrado, eu posso afirmar que S é igual ao produto de uma constante K vezes B vezes D ao quadrado. Ok? E a resposta correta, portanto, é a resposta C. Ok? Essa é uma questão meramente conceitual, mas importante para a gente resolver uma série de problemas. Ok? Vamos para a próxima. Também no ano de 2011, a questão 173 diz o seguinte: a cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 graus Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno de 6.000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Então nós temos uma tabela onde estão as estrelas de sequência da sequência principal e a sua classe espectral, que está aqui O5, B0, A0, G2 e M0. As temperaturas, variando de 40.000 até 3.480, a luminosidade, a massa e o raio. Ok? Então vamos lá. Se tomarmos uma estrela que tenha temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, o Sol está aqui, olha, 6.000 graus, né? Temperatura do Sol, então 5.770. Está aqui o Sol faz parte da categoria G2. Se tomarmos uma estrela que tem temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? A ordem de grandeza de sua luminosidade. Então vamos lá à resolução. O que se quer? Para uma estrela que possua temperatura 5 vezes a do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? O que se tem? Temperatura do Sol, 6.000 Kelvin. Estrelas brancas têm 5 vezes essa temperatura, o que vai dar 30.000 graus Kelvin, que é o que o exercício está querendo saber. Qual a luminosidade de uma estrela branca que seja 5 vezes mais quente que a temperatura do Sol. Que classe espectral está essa estrela branca? Está na categoria, se nós olharmos esse gráfico aqui, está na categoria B0, 28.000 graus Kelvin aqui, ó. E luminosidade 2 vezes 10 a quarta. B0, temperatura 28.000 graus e luminosidade 2 vezes 10 a quarta. E a categoria O5, que é maior, são 40.000 graus e luminosidade 5 vezes 10 a quinta. Enquanto que a temperatura G2, que é a do Sol, temperatura 5.770 graus, praticamente os 6.000 graus do Sol, e luminosidade 1, é o padrão de referência, que é a luminosidade 1. Então vejam bem que para estrelas com padrão de luminosidade G2, a luminosidade é 1,
padrão A0 é 80, B0 é 2 vezes 10 a quarta e O5, 5 vezes 10 a quinta. Bom, então nesse caso, vamos à resolução. Nesse caso, uma estrela de temperatura 30.000 Kelvin se enquadra na classe espectral B0 com luminosidade 2 vezes 10 a quarta. Ou seja, o que é 2 vezes 10 a quarta? Né? 10, a terceira é 1.000, 2 vezes 10 a quarta seria 10 a quarta seria 10.000, 2 vezes 2, 20.000 vezes a do Sol, já que a luminosidade do Sol é 1, e a resposta correta é a resposta A. Ok? Mais uma questão importante de interpretação de gráfico. A gente tem que fazer a interpretação correta, né, utilizando os dados que a gente tem e pode extrair da leitura do gráfico. Vamos para a próxima. No ano de 2010, a questão 148 diz o seguinte: o gráfico a seguir apresenta o gasto militar dos Estados Unidos no período de 1988 a 2008. Com base no gráfico, o gasto militar no início da guerra no Iraque foi de... Então nós temos aqui, olha, bem pequenininho, escrito início da guerra do Iraque, 417,4. 417,4. Vamos ver o que diz o gráfico aqui em letrinha pequenininha. Em bilhões de dólares. Em bilhões de dólares. Então vamos à resolução. O que se quer? O gasto militar no início da guerra no Iraque, com base no gráfico. O que se tem? No gráfico do gasto militar dos Estados Unidos no período de 1988 a 2006 em bilhões de dólares. Vamos à resolução. De acordo com o gráfico, no início da guerra do Iraque em 2003, o gasto foi de, olhando aqui, ó, 400, início da guerra, 417,4 bilhões de dólares, ou em notação corrida, seria 417 vezes 400 milhões de dólares, 417.400.000.00 dólares. E a resposta correta é a resposta E não a resposta A. É mais uma pegadinha para que a gente observe com acuidade, né, em que sistema de unidades estão sendo dados esses dados do gráfico, nesse caso em bilhões de dólares. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2016, a questão 144 diz o seguinte: um reservatório abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões Q em litro por minuto do volume de água que entra no reservatório pela torneira, é o gráfico da esquerda, e da direita o gráfico do volume que sai pelo ralo em função do tempo T em minuto. Então os dois gráficos, à esquerda a entrada através da torneira e à direita a saída através do ralo. Vamos à pergunta: em qual intervalo de tempo em minuto o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? De 0 a 10, de 5 a 10, de 5 a 15, de 15 a 25 ou de 0 a 25? Vamos à resolução. O que se quer? Em qual intervalo de tempo, em minutos, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? O que se tem? Dois gráficos, que em função de tempo, representando o volume que entra no reservatório pela torneira e o volume que sai através do ralo. Vamos à resolução. A vazão de enchimento é dada pela diferença da vazão que entra pela torneira e a que sai pelo ralo. Q da torneira menos Q do ralo. Ok? Então, se nós olharmos aqui, nós temos à esquerda o que está entrando, né, minuto a minuto, e o da direita o que está saindo através do ralo. O que você quer saber? Em que intervalo de tempo essa vazão se mantém constante. Ou seja, a diferença do que entra pelo que está saindo tem que se manter constante. É isso que se fala. Então, se a diferença é dada por Q da torneira menos Q do ralo, para que isso seja constante, vamos observar então o que ocorre nesses intervalos. No intervalo de tempo entre 0 e 10 minutos, a vazão da torneira é constante. Aqui, entre 0 e 10 minutos, a vazão da torneira é 20 litros por segundo, 20 litros por minuto, e ela é constante. Já a do ralo, nesse mesmo intervalo, entre 0 e 10, ela cresce de 0 até 5 e depois se mantém constante de 5 em diante até os 15. Então vamos lá.
Nesse tempo, parte do volume é drenado pelo ralo entre 5 e 15 minutos, com vazão constante de 5. Então nós temos a vazão entrante de 20 pela torneira, vazão saindo de 5, ok? Então resultando uma vazão de 15 constante, né, a diferença 15 constante entre que intervalos de tempo? Entre os 5 minutos, olha aqui, ó, e os 10, porque entre 0 e 5 o ralo ainda está operando. E a partir de 10 a torneira começa a diminuir a sua vazão, logo ela é constante apenas nesse intervalo entre 5 e 10. E nos outros, não temos mais essa condição de constância, porque aqui ela cai até os 15, fica constante entre os 15 e 20, mas entre os 15 e 20 o ralo aumenta a sua vazão, portanto não se consegue mais encontrar essa vazão constante no reservatório por conta da diferença de vazões entre a torneira e o ralo. Portanto, a única condição de constância, de vazão constante, é entre 5 e 10 minutos, e a resposta correta é a resposta B. Ok? Uma questão bastante inteligente e que demanda principalmente observação. Vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 152 realiza o seguinte: um casal realiza um financiamento imobiliário de R$180 mil a ser pago em 360 prestações mensais, com taxas de juros efetivas de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$500, mais juro de 1% sobre o saldo devedor. O que é o saldo devedor? O valor devido antes do pagamento da parcela. Observe que a cada pagamento o saldo devedor se reduz em R$500 e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação é de, e aí são dadas 5 possibilidades. Vamos à resolução. O que se quer? O valor da 10ª prestação do empréstimo imobiliário. O que se tem? Um montante do financiamento, são R$180 mil, em 360 parcelas. A taxa de juros é de 1% ao mês, calculada sobre o saldo devedor. O valor da prestação mensal é 360 desses 180 mil, correto? Ou seja, 180 mil divididos por 360, o que vai dar R$500. Mais ainda o juro de 1% ao mês sobre o saldo devedor, tá? Então, claramente, nós sabemos que a parcela é a soma dos R$500, que tem que ser pagos todos os meses para amortizar o principal da dívida, e se paga a taxa de 1% de juros sobre o saldo devedor, o acréscimo, a soma, né, da parcela de 500, mais o juro é o valor da prestação. Então, vamos lá. Vamos à resolução. Nessa modalidade de financiamento, o casal paga exatamente uma fração correspondente a 360 do montante financiado, mais o juro estabelecido de forma que, ao final do prazo, pagará somente a última parcela de R$500, visto que não haverá mais saldo devedor. Na 10ª prestação, que é o que o exercício quer saber, o casal já terá amortizado o quê? 9 parcelas de R$500, ou seja, já amortizou R$4.500 do montante total. Restando, portanto, um saldo devedor de 180 mil menos 4.500, que vai dar 175.500. Portanto, é sobre esse valor 175.500 que vai incidir o juro de 1%. Portanto, a 10ª prestação será composta dos R$500 para amortizar o principal e 1% de juros sobre 175.500. 1% é 0,01 vezes 175.500, o que vai dar R$1.775 de juros. Então, 500 do principal mais 1.775 dos juros totaliza R$2.255, que será o valor da 10ª prestação devida. E a resposta correta é a resposta D, R$2.255. Uma questão muito interessante, muito inteligente, e que todos devem aprender, porque sempre na nossa vida a gente acaba um dia ou outro tendo que enfrentar uma questão de um financiamento, e a gente tem que entender exatamente como isso se procede, ok? Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 152 diz o seguinte: em um teleférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha.
A travessia dura 1 minuto e meio e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. 40 segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza com o bondinho B que havia saído do topo da montanha. Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? E aí são dadas 5 alternativas, vamos ver a correta. O que se quer? Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? O que se tem? Movimentos opostos, de sentidos opostos, porém na mesma direção. A direção do nível do mar até o topo da montanha. A direção é a mesma. Então um sobe e o outro desce. Ambos com velocidades médias iguais. A velocidade de A é igual à velocidade de B. O tempo de travessia total é de 1 minuto e meio, ou 90 segundos. Então o bondinho A leva 90 segundos para chegar no topo B, o bondinho B leva 90 segundos para chegar no nível do mar A. Vamos à resolução. Para isso aqui, vamos imaginar esse segmento de reta para entender o que diz o enunciado. Nós temos aqui o ponto A, seria o ponto de partida do bondinho que está no nível do mar. Aqui o ponto B, o ponto de partida do bondinho que estava no topo. Muito bem. Num determinado momento, vamos dizer, no momento X, eles se encontram, ok? Depois de quanto tempo? Depois de 40 segundos. Então, o A se deslocou durante 40 segundos até chegar em X e o B da mesma forma, porque ambos têm a mesma velocidade. Ora, se ambos têm a mesma velocidade, no mesmo tempo percorrido de 40 segundos, eles estavam equidistantes de X. A distância de A até X é igual a distância de X até B', por terem mesma velocidade. Ora, se o tempo todo para executar essa trajetória de A até B leva 90 segundos, entre A e B aqui eu tenho apenas 80 segundos, correto? Entre A e B'. Então, nesse ponto, considerado que, teoricamente, ele está, quando A partiu do seu ponto inicial, o B estava nesse ponto B'. E quanto está a B' de B? 90 menos 80, já que o todo A até B é 90, de A até B' é 80, 40 mais 40, então esse intervalo aqui entre B' e B é 90 e 80. É o intervalo de distância que estava antes do A sair. Então, se ambos possuem a mesma velocidade, então os espaços percorridos serão os mesmos. Se o tempo para ir de A até B é 90 segundos, então a diferença será de 90 menos 80, ou 10 segundos, e a resposta correta, portanto, será a resposta B. Ok? Muito simples, porém, se nós não fizermos esse esboço, fica difícil da gente entender a resolução. Vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 139, ela diz o seguinte: um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas 2 tipos de operações: comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue esses critérios. Primeiro, vende metade das ações que possui assim que seu valor ficar acima de um valor ideal, vende-se. 2. Compra a mesma quantidade de ações que possui assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo, V índice M. Ou 3. Vende todas as ações que possui quando seu valor fica acima de um valor ótimo, V índice O. O gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia, e a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo. Então nós temos um gráfico aqui começando às 10 horas da manhã, que é o início do pregão, terminando às 17 horas, que é o final do pregão daquele dia. Temos aqui para essa ação 3 linhas. Aqui está a linha superior, valor ótimo, o valor ideal entre o valor mínimo M e o valor ótimo, que é o máximo. Ok? Então vamos lá. Então vem a pergunta. Quantas operações o investidor fez naquele dia? 3, 4, 5, etc. Então vamos ver qual é a resposta correta. O que se quer? Quantas operações o investidor fez nesse dia? O que se tem? Vamos lá. Venda metade das ações quando o valor está acima de VI. Compra o mesmo tanto que possui quando o valor V é menor que mínimo. Vende tudo que possui quando o valor V é maior que ótimo. E aí o gráfico das variações da ação durante o pregão das 10 às 17 horas. Então vamos olhar esse gráfico para entender. Então às 10 horas o valor da ação estava entre o mínimo e o ideal I.
exatamente às 10h30, ele passou pelo valor ideal. Então vamos lá. O investidor fez a primeira operação numa venda da metade das ações às 10h30, ok? Venda de metade das ações quando o valor fica acima do valor ideal, exatamente aqui às 10h30. Depois a ação subiu mais um pouquinho e tornou a descer e veio aqui exatamente abaixo do valor mínimo. O que ele fez aqui? Compra o mesmo tanto que possui quando o valor está abaixo do mínimo. Então, o que ele possui? Ele tinha X ações, vendeu metade, então voltou a comprar o mesmo tanto que ele tinha vendido. Então, em seguida, fez a segunda operação comprando essa mesma quantidade abaixo de V mínimo. Entre que horário? Entre as 11, tá aqui, ó, entre as 11 e as 12. Quase 15 para as 12, vamos dizer assim. Às 13 horas, ele fez novamente uma operação. Fez a terceira operação, às 13 horas. Aqui, ó. O que ele fez às 13 horas? Passou novamente pelo valor ideal. Então, ele vendeu metade do valor ideal. E, em seguida, fez a quarta operação na venda da outra metade entre 13 e 14 horas, a hora que ela chegou no valor ótimo. O que ele fez? Ele vendeu todo o restante das ações. Vende tudo que possui. Ora, quando ele vendeu tudo que possui e as ações voltaram a cair, ele não teve mais nenhuma outra opção de comprar, até porque ela não chegou abaixo do mínimo. Compra quando chega abaixo do mínimo. E segundo, porque já não tinha mais tempo para realizar as operações, né? Nem para vender e para comprar não chegou abaixo do mínimo. Portanto, fez apenas essas 4 operações e a resposta correta é a resposta B. Com isso, nós terminamos mais uma videoaula do nosso curso. Hoje, mostrando relações de interpretação de gráfico. Vocês viram a importância de ler com detalhe em que unidades o gráfico se apresenta, para que a gente não caia nas pegadinhas, nas armadilhas da resolução, né, do gabarito. É importante inscrever-se no canal para aqueles que não estão inscritos. Esse curso é gratuito, não custa nada se inscrever no canal. Mas é importante porque quanto maior o número de inscritos, maior visibilidade o YouTube vai dar a esse curso para aqueles que ainda vão assistir o curso até o exame do Enem, né? E espero que todos tenham tido um bom aproveitamento e vamos para a próxima questão, para a próxima aula, na nossa próxima videoaula. Obrigado a todas pela atenção.